tá? Maria Célia, depois você pergunta novamente, por favor. Ah, sim. Agora. Então, já iniciamos aqui a gravação, né? Tá bem. Eu vou, pessoal, em relação... Maria Célia, me permita aqui, só em relação à chamada, vocês podem escrever aí no chat, né? Escrever aqui o nome das pessoas. Então, eu vou colocar meu nome aqui, Edgar, né? Saravia. Eu vou colocar aqui uma segunda, deixa eu abrir aqui a planilha, meu e-mail, né? E-mail, no caso, Edgar, ufop.edu.br e eu vou colocar aqui, tá bom? Então, nesse formato aí, pessoal, se vocês puderem escrever aí, que aí eu vou colocando aqui, fazendo a lista de presença, porque algumas pessoas podem ter algum problema na hora do acesso, tá bom? E aí fica aí registrada a presença de todo mundo. Então, vocês podem ir escrevendo aqui, tá bom? Aqui, Joamara, por exemplo, Joamara manifestou aqui, mas se puder colocar e-mail, por gentileza, Joamara. Obrigado. Maria Célia, pode dar continuidade, por favor? Sim. Então, eu coloquei também, gente, o meu nome completo aí e coloquei meu e-mail logo depois do meu nome, né? Só que ele ficou meio coladinho aí, porque se alguém ainda não tiver meu e-mail, porque a gente está usando o e-mail como uma forma da gente se comunicar. Vou até colocar de novo para não ter dúvida, porque ficou meio colado aqui com o meu nome, né? Então, esse é o meu e-mail, e aí eu estou disponível, tá? Para conversar com vocês, né? Caso vocês tenham alguma dúvida. Eu acredito também que a Socorro, né? Ela está fazendo aí esse meio de campo aí para gente. Falar nisso, a Socorro já está por aí? Ei, Socorro, você já está aqui na sala? Talvez ela demore um pouquinho ainda para entrar. Depois, pessoal, acho que nós tivemos concluída a reunião, isso daí fica disponível aí para todos e todas, tá bom? Aí eu vou... A Joamara parece que quer falar. Eu estou vendo que ela levantou a mão. Você quer falar, Joamara? Quero não, meu bem. Foi sem querer. Desculpa, gente. Sem problema. Já aconteceu Desculpa. também. Às vezes a gente esbarra, né, Jo? Isso. Tá bom, sem problema. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora. Então, eu acredito que já podemos começar, né, Edgar? Sim. Sim. Então, gente, hoje estamos aqui, então, no dia 26 de outubro, estamos iniciando o segundo encontro do nosso curso. É um curso de formação continuada para os professores da rede de ensino de João Monlevade. E esse curso ele tem por objetivo repassarmos, né, algumas
algumas falas, né, algumas apresentações referentes às principais epidemias, né, e principais endemias que estão acontecendo nesse momento, né, agora em 2021, como sendo uma possibilidade para que os professores de primeiro ano ao quinto ano possam incluir em seus planos de aula, né, de ciências, esta estratégia de conversar um pouco com os alunos a respeito das epidemias mais comuns, mais preocupantes no momento, como sendo uma forma de estimular o interesse pelo estudo das ciências. Então, já existem muitas evidências mostrando que sempre que é possível levar na sala de aula, em qualquer nível de escolaridade, né? Seja para alunos do curso fundamental, do curso médio, alunos da universidade, né? Sempre que possível, pudermos levar algum problema, né? Algum problema que seja realmente de cunho social, algum problema que haja uma possibilidade de ser uma situação preocupante para a maioria das pessoas naquele momento, acredita-se que em sala de aula, ao fazer uma discussão a respeito de um determinado problema, que seja um problema de interesse coletivo, tá? Essa discussão sendo direcionada a um tema que tenha a ver com o conteúdo da aula programada, né, naquele momento, acredita-se que essa discussão sobre um problema, obviamente que seja um problema que tenha aí alguma relação, né, com a matéria que está sendo dada. Então, acredita-se que a discussão sobre um problema pode ativar o interesse dos aprendizes, né, dos alunos, para ficarem mais atentos para a matéria que está sendo programada dentro daquele conteúdo. Então, essa estratégia pedagógica, ela não é de hoje, né? Ela é relativamente antiga, tá? Essa estratégia se chama aprendizagem baseada em problemas, porque, segundo a psicologia, sempre que a pessoa está frente a frente a um problema, então esse estresse leva a pessoa a ficar mais atenta, isso aguça a atenção da pessoa, tá? Então, é uma estratégia pedagógica que tem aí esse fundamento. Então, esse curso de formação continuada, o nosso propósito é trazer para os professores, né, que estão atuando com as turmas de primeiro ano ao quinto ano, alguns conceitos, né, algumas atualizações a respeito das principais doenças coletivas, né, que estamos vivenciando, né, não só aqui em Minas Gerais, mas no Brasil, tá? Então, o maior problema de todos em termos de saúde coletiva no momento é a pandemia Covid-19. Mas acontece que outros problemas de saúde coletiva continuam nos afligindo, porque os casos continuam acontecendo, como é o caso da dengue, né? Como é o caso de outras doenças coletivas, né? Transmitidas por insetos, né?
Além da dengue, a gente sabe que existe aí a febre chikungunya, existe aí a febre zika. Então, essas 3 doenças, né? A dengue, a chikungunya, zika e também a febre amarela, são doenças causadas por vírus diferentes, porém são transmitidos pelo mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti. E ele continua nos atacando. Em João Monlevade, por exemplo, nós podemos citar, porque são notícias divulgadas publicamente no boletim epidemiológico aí do município, né? Então, em João Monlevade, os casos de dengue continuam, tá? Em 2020, além da dengue, nós tivemos notícia que surgiram também casos de chikungunya, tá? E me parece que 2021, né, Edgar, também tem alguma notificação. Você está lembrando? Eu estou me remetendo ao Edgar, porque o Edgar trabalha conosco, tá? Em um outro projeto que estamos levando à frente, junto com a Secretaria Municipal de Saúde de João Monlevade. Então, Edgar. Sim, professora, foi em 2019, né, que tivemos, a cidade teve esse surto, né, e agora também houve alguns casos aí em 2020. 2020, né? E 2021 tem alguns casos de dengue também, né, Edgar? Sim, de dengue. Ou seja, a dengue, ela não foi embora, tá? Então, a dengue não foi embora, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um vídeo de uma reportagem mostrando, inclusive, uma pesquisa que um cientista brasileiro, né, ele mora nos Estados Unidos, mas ele fez uma pesquisa aqui no Brasil que ele verificou que parece que algumas localidades em que tem muitos casos de dengue, parece que a Covid demorou um pouquinho mais para chegar, porque parece que as pessoas que tiveram dengue, de uma certa maneira, apresentam uma certa imunidade contra a Covid. Mas não significa que ficaram livres da Covid, não. Ela só demorou um pouco para chegar. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês esse vídeo, que, na verdade, são muitos estudos que estão sendo feitos, né, para entender melhor não apenas o problema da Covid-19, mas também o problema da dengue, que é um grande problema no Brasil. E em Minas Gerais, a gente sabe que João Monlevade é uma das principais cidades de Minas Gerais, que vem apresentando desde 2019, né, índices bem significativos de dengue, tá? Então, a gente acredita que esse nosso curso, né, que estamos aqui fazendo com vocês, tendo esse direcionamento para dengue e outras doenças coletivas, como é o caso de leishmaniose também, né? E como é o caso da Covid-19, a gente acha que tem tudo a ver com o município de João Monlevade, porque isso está no boletim epidemiológico da cidade, tá? Então, nesse nosso curso aqui, ao trazer para vocês essas informações, na verdade, nós gostaríamos de saber, né, o que vocês acham, né? O que vocês acham de utilizar essa estratégia como uma possibilidade a mais nos seus planos de aula de ciências, tá? E, de repente, até de outras disciplinas, né? De geografia, de língua portuguesa, tá? Porque é possível, né, fazer aí recortes, né, de reportagens a respeito de epidemias e levar também para uma aula de língua portuguesa,
tá? Então, na verdade, é mais uma dica, né? Mais aí uma possibilidade que a gente traz para vocês, ok? Então, nesse nosso encontro de hoje, o que nós programamos é exatamente o seguinte, eu vou tentar falar aqui de maneira bem resumida, mas a nossa programação aqui hoje com vocês seguindo as seguintes etapas. Como primeira etapa, a gente gostaria de abrir uma plenária, né, para que os representantes dos grupos de trabalho, né, eu acredito que se não todos, mas pelo menos a maioria, né, conseguiu fazer aí um trabalho em grupo, conforme nós combinamos no primeiro encontro, nós combinamos que nesse período, né, entre os dois encontros, que vocês fariam um trabalho em grupo com a supervisão pedagógica de suas escolas a respeito daqueles temas sobre epidemias que nós apresentamos no primeiro encontro para vocês. Eu recebi no meu e-mail o material de 3 grupos, né? Então, 2 grupos me mandaram os respectivos relatórios, tá? Mostrando aí que estavam relatando, né, aquilo que presenciaram no nosso primeiro encontro. E um terceiro grupo, além de mandar o relatório, né, do que seria aí o que as pessoas conseguiram captar no primeiro encontro, nos mandou também um modelo de plano de aula. Então, a gente gostaria de saber, né, se os outros grupos também fizeram um modelo de plano de aula, ou se vocês acharam melhor conversar aqui hoje para depois fazer esse plano de aula, tá? E linkado a esse trabalho em grupo, porque é assim, hoje, quando nós terminarmos esse nosso segundo encontro, eu vou novamente pedir a vocês que nas próximas semanas que vocês se reúnam com supervisão pedagógica de suas escolas e que façam também uma avaliação desse nosso segundo encontro, tá? E gostaria também, se possível, que cada grupo fizesse um modelo de plano de aula dentro dessa estratégia pedagógica do PBL, né, que a gente está apresentando aqui, que é a aprendizagem baseada em problema, tá? Pode usar as questões sobre epidemias, mas se quiserem usar um outro tema relacionado à saúde, ou até algum tema que não seja de saúde, mas que seja um tema que traga à tona algum problema e que possa motivar uma aula de ciências, tá? E qual é a grande novidade que eu já vou contando para vocês? Existe atualmente várias editoras aqui no Brasil que estão nos convidando para que a gente possa publicar nossos trabalhos acadêmicos, tá? Tem um professor na UFOP, que é um colega nosso, ele dá aula para o curso de medicina, e ele teve uma ideia fantástica, que foi de reunir as opiniões dos 30 alunos que ele teve no semestre passado da disciplina dele, e ele reuniu essas opiniões desses 30 alunos, né? Que normalmente alguns autores chamam isso de resenhas, né? É quando alguém escreve a opinião a respeito de um tema, tá? Então, ele reuniu essas resenhas e publicou um livro. E eu estou com um interesse enorme de ver se vocês concordam em que a gente reúna
esses trabalhos em grupo que vocês estão fazendo, para que a gente encaminhe para a editora Atena. É uma editora muito boa aqui no Brasil, eu já publiquei lá com eles há pouco tempo, tá? Então, eles cobram uma pequena taxa, mas essa taxa a gente não vai repassar para vocês, não, porque é um valor que está incluído nos nossos trabalhos de pesquisa, tá? Então, se houver concordância de todos vocês, a gente gostaria de publicar um pequeno livro, que vai ser um livro de resenhas, né, de opiniões de vocês a respeito dessa proposta de fazer aí planos de ensino, né, planos de aula de ciências, tá? Envolvendo questões relacionadas às epidemias, né? Eu acredito que vai ser um material muito rico, porque, na verdade, serão as opiniões de pessoas que trabalham com a rede de ensino. Eu acho assim que a gente pode fazer um trabalho de enorme valor e que, inclusive, vai dar ideia para outros professores de outros municípios, porque é um livro digital, né? A gente pode, obviamente, imprimir e cada um pode ter o seu volume impresso para ficar na biblioteca lá da sua escola, tá? Então, eu acredito que é um trabalho que pode agregar valor e realmente aí contribuir, né, para outras pessoas, tá? Então, a gente vai... eu vou conversar com a Socorro para a gente enviar por e-mail, né? A Socorro tem os e-mails de todos vocês, porque a gente precisa da concordância de todos vocês e precisa dos dados. Então, a editora, ela exige, né, o nome completo e o e-mail, e parece que o CPF também de cada coautor, ou seja, todos serão coautores desse livro, ok? A gente pode organizar em capítulos, de modo que cada capítulo pode representar o trabalho de cada grupo, né? Eu não sei quantos grupos que a gente tem aqui na nossa turma, tá? Hoje, inclusive, é um momento, né, da gente saber quantos foram os grupos que vocês conseguiram formar, tá? E aí nós vamos conversando, né? Porque, além desse encontro de hoje, nós vamos ter mais 2 encontros, né? A gente tem um encontro agora no início de novembro e outro encontro no final de novembro, ok? Então, a gente vai mandar por e-mail e vocês vão responder para a gente por e-mail se existe essa concordância mesmo, o que vocês acham dessa ideia da publicação desse nosso trabalho conjunto. Então, é um trabalho nosso, tá? Que a gente pretende divulgar, tá? Uma outra coisa é o seguinte, dentro dessa ideia de novas estratégias pedagógicas, além do plano de aula diferenciado, né, com essa possibilidade da estratégia de metodologias ativas, que a gente está dando como exemplo, né, o PBL, uma outra estratégia pedagógica muito interessante é a questão da avaliação formativa, né? Eu acredito que muitos de vocês já ouviram a respeito da formação, da avaliação formativa, inclusive nessa época de pandemia, eu estou dando minhas aulas de microbiologia remotamente. Ontem, por exemplo, eu dei aula de 8h20 da manhã até 5 da tarde, apenas com 40 minutos para almoço, né? Dei aula o dia inteiro no computador, aqui na tela, tá? E uma das minhas avaliações que eu estou dando para os meus alunos é a avaliação formativa. E como que eu estou fazendo? Como que é uma avaliação formativa? Os meus 3 bolsistas, né? A Letícia dos Anjos, a Natália e o Altimar, eles prepararam uma pequena apresentação aqui para vocês verem o que é essa estratégia chamada de avaliação formativa, mas, na verdade,
é um tipo de avaliação para deixar o aluno um pouco mais descontraído, porque muitas vezes o aluno, sob a pressão daquela metodologia clássica, né, de pergunta e resposta escrita, né, com um tempo marcado, muito rígido, muitas vezes o aluno até sabe a matéria, mas ele fica aí sentindo pressionado, tá? Então, há várias maneiras de fazer uma avaliação formativa. Por exemplo, esse trabalho em grupo que vocês estão fazendo e a devolutiva que vocês estão dando para nós, e que hoje na plenária eu vou convidar, né, para cada representante falar um pouquinho, tá? Então, isso é uma avaliação formativa, ou seja, trabalho em grupo que depois o representante do grupo dá uma devolutiva oralmente, né? Então, a pessoa vai trazer aqui para a plenária, para todos, né, alguma coisa que foi discutida no grupo a respeito daquele tema, tá? Então, esse trabalho em grupo, por exemplo, que vocês estão fazendo, é uma maneira de fazer avaliação formativa, né? Então, como o trabalho que estamos fazendo aqui é um curso, então, tudo aqui nesse curso que a gente está fazendo, a gente está tentando utilizar metodologias um pouquinho diferentes daquelas metodologias já muito conhecidas, né? Que todos nós professores utilizamos mais, tá? Então, é uma possibilidade a mais que a gente está trazendo aqui para vocês. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho, inclusive, aqui, eu vou mandar para o e-mail de vocês, né, através da Socorro, mas eu posso colocar aqui no chat de uma vez para quem quiser, tá? Eu tenho aqui um link de um artigo que eu vi que eu achei muito interessante, explicando a respeito da avaliação formativa. Vou colocar aqui no chat para vocês, tá? E vamos mandar para os e-mails também de vocês. E logo depois, eu vou convidar a Letícia para fazer a apresentação dela. É uma apresentação muito curta, né? Eu acho que são poucos minutos que a Letícia vai utilizar a tela aqui para fazer a apresentação. Aí a Letícia, logo em seguida, depois a Letícia, a Natália. Natália estava com um problema de saúde, né? Eu não sei se ela pôde vir hoje, mas se não, a Natália... Maria Célia, ela está passando muito mal, ela pediu para me apresentar o vídeo para ela. Ah, ótimo, Letícia, muito bom. Então, não tem problema nenhum, tá? Então, a Letícia, depois que eu fizer a apresentação da Letícia vai apresentar o vídeo que a Natália escolheu com muito carinho, né? A respeito aí de avaliação formativa. E logo depois, o Altimar vai também fazer uma pequena apresentação do que ele preparou para vocês a respeito dessa estratégia pedagógica chamada avaliação formativa. E logo depois, para a gente dar aí aquele toque especial, eu vou convidar os representantes dos grupos já para fazerem as apresentações oralmente, né? A respeito das discussões que os grupos fizeram nos respectivos trabalhos em grupo que foram realizados, tá bom? Então, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa, tá? Antes da Letícia apresentar? Eu acho que está tranquilo. Algumas pessoas fizeram uns comentários interessantes aqui no chat. Depois eu vou copiar o chat, o Edgar vai copiar para a gente, tá, gente? E a gente dá devolutiva para vocês. Ô, Letícia, eu acredito que você já pode apresentar, então, por favor, tá? Vou apresentar.
Eu vou só desativar meu microfone aqui para não dar microfone. Apareceu, Maria Célia? Olá, professora e professor. Eu sou Túlia Lopes e estou aqui hoje para falar sobre a... Alguém me escuta? Apareceu sim, Letícia. A apresentação, ótima. É, a apresentação Sim. apareceu. Mas você podia falar um pouquinho mais alto? Porque eu não sei se é só para mim. Apareceu muito baixinho. Tá bom? Agora tá bom, Maria Célia? Agora está ótimo. Tá bom. Alguém aí já sabe falar o que é avaliação formativa? Já teve algum contato? Já ouviu falar de alguma coisa? Queira falar? Antes de eu apresentar? Então, vamos lá. O que é? Letícia, só um minutinho. Eu esqueci de fazer novamente a apresentação da Letícia dos Anjos. A Letícia é nossa aluna da UFOP do curso de Pedagogia, tá? E a Letícia é nossa bolsista nesse projeto. Ok? Obrigada, Letícia. Pode apresentar. Um breve conceito sobre a avaliação formativa a avaliação formativa é um conjunto de práticas que utiliza diferentes métodos avaliativos para medir de maneira profunda e individual o processo de ensino-aprendizado dos alunos, como a Maria Célia falou anteriormente. Quais são as características da avaliação formativa? É o aluno como centro, quer dizer, o aluno ele vai ser o próprio aprendizado dele. Ele vai buscar o conhecimento através das próprias coisas dele. Vamos supor, o professor ele vai propor, faz uma pesquisa assim antes de trazer aquele conteúdo para a aula. O outro ponto, via de mão dupla, ou seja, o professor ele vai estar ali como um ser presente, sim, na formação daquele aluno. No caso, assim, ele vai dar o feedback para o aluno, você pode melhorar nisso, você pode melhorar naquilo. E acaba sendo uma via de mão dupla, porque também o professor ele vai ter o retorno do aluno. Vamos supor, o professor numa aula, ele tira uma aula, qual método que eu utilizei durante o semestre que vocês gostaram? Qual método eu posso mudar? Qual método eu posso aprimorar? Então, o aluno ele vai ser um ser pensante naquele ponto de falar com o professor o que ele está gostando, o que ele não está gostando. E é um jeito também do professor saber se ele está dando resultado na aprendizagem daquele aluno ou não. E uma das principais, que eu acredito que seja a característica da avaliação formativa, é a disposição de participar. Porque muitas das vezes, para aplicar essa avaliação, tem a necessidade de tanto o aluno quanto o professor estar motivado. Qual a importância? Como eu falei, a motivação, que é uma estratégia para que o aluno não seja aquele aluno, eu não quero fazer, isso daqui está chato. Então, como eu disse anteriormente, é um ponto a se pensar se o aluno está gostando, porque muitas das vezes, eu ainda estou nova no curso de pedagogia, estou no 3º período, mas eu já percebi isso muito em algumas aulas que eu tive a oportunidade de presenciar, observando, os alunos, o professor pergunta alguma coisa, às vezes ninguém liga a câmera, ninguém fala nada. Então, a avaliação formativa nessa questão de motivação é muito boa. E o segundo ponto é a formação evolutiva, que para mostrar para o aluno que ele não é apenas número para a escola, que ele é importante naquilo ali, porque muitas das vezes, do modo tradicional, a escola só trata o aluno como um mero número que está ali. E na avaliação formativa não vai ser assim. O aluno ele vai ser presente, totalmente presente, no ensino e aprendizagem dele. E o terceiro e último ponto da importância é didáticas que funcionam. Igual eu já falei, os objetivos casam muito, porque a avaliação formativa é isso, mas didáticas que funcionam no sentido de abraçar o aluno naquela questão dele, perguntar, você aprendeu desse jeito? Onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer?
ou até mesmo você tem alguma sugestão para me dar, eu acredito que isso forma o aluno para ser questionador, para perguntar. Se você não entendeu, você tem que perguntar mesmo. Não quer dizer que o professor ele tem que saber tudo. Às vezes um aluno ele te fez uma pergunta ali, você não sabe responder na hora, você fala, na próxima aula eu vou basear nos meus estudos, vou pesquisar e te respondo. A função do professor. Uma das 4 funções principais que o professor tem que ter nessa avaliação, avaliação formativa é o planejamento. Porque no planejamento ele vai saber o que ele quer que o aluno absorva, o que ele não quer que o aluno absorva. Então, quando chegar na parte de perguntar ao aluno o que ele aprendeu, vai ser mais fácil de conduzir as aulas, conduzir o aprendizado do aluno. E o feedback também é um ponto totalmente importante, porque tanto para o professor, tanto para o aluno, porque você dando feedback para o aluno do que ele pode melhorar, ele vai ter motivação de saber quais pontos ele pode trazer também para as aulas. Eu falo, eu como estudante, quando eu pego um professor, que ele me dá um feedback, assim, nem que seja construtivo, pode ser uma crítica construtiva, eu me sinto muito melhor para desenvolver outra atividade, professor, porque eu sei, eu faço o meu melhor naquela atividade. Se tiver alguma coisa que o professor acha que eu posso mudar, que eu não posso mudar, me engrandece muito, porque muitas das vezes o aluno ele faz uma atividade, o professor ele não dá aquele feedback, então é um tiro no escuro, porque os alunos estão ali para aprender. Então, se o professor não orientar eles, olha, era isso que eu queria, não era isso que eu queria, ele não vai saber se a atividade está certa ou errada. Eu já falei da comunicação efetiva, né? E o auxiliar do protagonismo também engloba nisso. Como se faz uma avaliação formativa? Os 3 primeiros pontos que se deve pensar é o que você quer avaliar daquele aluno. Se é a escrita, se é a interpretação, se vamos supor, na aula de ciências, o que você quer que ele faz um experimento, o que ele viu daquele experimento. O segundo ponto, para quê? O que você quer tirar de base desse aluno? Ele tem que aprender o experimento que eu falei, ele tem que aprender a observar. E como? Na questão de como você quer que o aluno reproduza isso mais para frente. Quais instrumentos utilizados? Você pode utilizar autoavaliações, testes tradicionais, seminários, trabalhos no vestibular. Aí vocês podem me perguntar, mas testes tradicionais, mas não foge dos testes tradicionais essa avaliação formativa? Sim, foge, mas não quer dizer que ela está totalmente não abrangendo os testes tradicionais. Você pode dar, nessa avaliação, você pode dar uma prova, pode dar um trabalho do jeito que você quer. Só não pode ser aquelas coisas, prova, prova, prova e não ter mais nada. É uma abrangência de tudo. Então, quer dizer que a avaliação formativa, ela não vai ser só um segmento de avaliação. Você pode misturar com outras coisas, mas também não pode ficar só naquilo ali do tradicional. E é isso. Obrigada, gente. Eu vou mostrar agora o trabalho da Natália. E aí, depois eu abro, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida que quiser falar. Pode ser? Pode ser, Maria Célia? Sim, Letícia. Pode passar o vídeo que a Natália preparou, por favor, tá? Avaliação formativa. Sou professor. Eu sou Túlia Lopes e estou aqui hoje para falar sobre avaliação formativa. Bem, a avaliação formativa é uma série de procedimentos avaliativos, formais e informais, realizados pelo professor durante o ano todo. Então, é uma avaliação contínua. E o objetivo da avaliação formativa é detectar dificuldades no processo de ensino-aprendizagem
e ajustar, né, a prática de ensino do professor. Porque às vezes tem algumas atividades, técnicas, estratégias que o professor utiliza e que nem sempre ajudam realmente os alunos a aprenderem mais ou a reterem mais o conteúdo. Então, é importante avaliar o desempenho dos alunos para ver o que realmente funciona e o que realmente ajuda mais a melhorar o desempenho dos seus alunos. Bem, há várias formas de fazer avaliação formativa, e eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Uma das formas é questionar os alunos, é fazer perguntas para os alunos, não só na prova, mas também em sala de aula. E fazer perguntas principalmente para aqueles alunos que nunca levantam a mão para responder, porque eles provavelmente não entenderam ou não aprenderam, né, o conteúdo. Uma forma também para fazer com que todos participem é escrever algumas perguntas na lousa e as respostas seriam alternativas, tipo A, B, C e D. E aí pedir para os alunos escolherem as respostas e levantarem o dedo, por exemplo, um dedo para a resposta, eles acham que a resposta certa é a A, 2 dedos para B, 3 para C e 4 para D. Mas é importante que eles respondam a todos ao mesmo tempo. Então, você pode dar um sinal sonoro para eles levantarem ao mesmo tempo os dedos, né, com as respostas, ou fazer uma contagem regressiva. Então, por exemplo, falar assim com os alunos: todos já escolheram suas respostas? Então, eu vou começar a contar, e quando eu falar já, vocês vão levantar os dedos, tá? Correspondente à resposta que você quer. Todos entenderam? Se entenderam, fazem assim. Fazem 5 com a cabeça. Agora, aí todo mundo faz 5. Então vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1, já. E aí todos levantam a mão. Então essa é uma forma de avaliar como que eles estão entendendo a matéria. Se eles estão entendendo, muda, né, alguma forma de praticar, né, aquele conteúdo, algum exercício para eles praticarem mais, para conseguirem reter mais aquele conteúdo. Bem, em outros vídeos eu vou falar mais sobre a avaliação formativa, então aguardem. Bem, se vocês gostaram, ok, Letícia, muito obrigada, tá? Tá bom, Maria Célia, obrigada a você. Então, gente, como vocês viram nesse vídeo, né? Na verdade, a pessoa que apresentou, ela está dando uma dica para que ao longo do curso, né, o professor tenha ideia se os alunos estão aprendendo ou não. Porque, às vezes, a gente, como professor, a gente acha que está tudo bem, né? Que eles estão aprendendo. E depois, no dia lá da prova, né, do teste, a gente leva um susto. Nossa, mas eu achei que eles estavam entendendo, né? Então, eu achei interessante, sabe, Letícia, nesse vídeo, que é assim, é uma forma, né, ao longo do curso, para a gente ter uma ideia, se os alunos, até a gente mesmo, lá na UFOP, a gente quando está dando aula, presencial, a gente, né, acaba tendo essas dúvidas. Será que eles estão entendendo mesmo? E agora, na aula remota, mais ainda, né? Porque a gente só vê as letrinhas, né? A gente um ou outro que tem condição de ativar a câmera, então a gente fica, às vezes, muito sem saber se as pessoas estão realmente entendendo aquilo que a gente quer passar, né? Então, uma das estratégias da avaliação formativa é como a Letícia comentou antes, né? A avaliação formativa, na verdade, é um conjunto de procedimentos para que o professor ele tenha uma ideia, né? Ele tenha aí um feedback do que realmente está sendo aprendido dentro da proposta de ensinamento do professor. Porque, às vezes, só para a gente não levar susto depois, né? Para a gente achar que está todo entendendo e, na verdade, às vezes não está entendendo.
tá? Mas, na verdade, a avaliação formativa ela é feita de procedimentos, né? Então, esse é um dos procedimentos, né, Letícia? Pelo que dá para a gente entender. Ou seja, não deixar para... O professor não deve deixar para ter uma ideia do grau de aprendizado, né? Que avaliar é isso, né? O que a gente quer numa avaliação, quando a gente avalia a turma? Né? Não é só dar nota, não. A gente quer saber o que ficou em cada pessoa de tudo aquilo que a gente conversou, né? Então, a gente, como professor, a gente fala muito, né? Então, a gente quer saber o que realmente ficou na pessoa, tá? Então, eu acredito que é por aí, tá? Você quer fazer algum comentário a mais, Letícia? Não, Maricela, eu acho que já está o negócio. Se alguém tiver alguma dúvida, ou quiser me perguntar alguma coisa, assim. Vamos abrir agora, gente, para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, dentro do que a Letícia apresentou. Aqui no chat, eu vi que a Ana, né? A Ana Souza, ela fez um comentário aqui. Você quer falar, Ana? Oi, boa tarde. Boa tarde, Ana. É o que eu falei aí, eu acho engraçado, assim, porque nós temos falado muito em atrair a atenção dos alunos, né? Melhorar nossas aulas cada vez mais. E a gente depara, às vezes, com alunos que não conseguem compreender isso. Por mais que você explique, né? Ele não compreende. Tanto na prática da gente, quanto a gente, às vezes, vê o aluno desinteressado com alguma disciplina que é mais lúdica. Eu sou da área de História e não trabalho de primeiro ao quinto, eu trabalho de sexto ao nono, mas eu achei interessante participar do curso. E eu já vivenciei isso, tanto na área da História, né, a gente trabalhando uma coisa diversificada, por exemplo, eu trabalho muito com questões de documentários, de filmes, né? E eu fiz uma formação voltada para isso, para trabalhar em sala, e o aluno me perguntar que dia que a gente estava assistindo um documentário, que horas que é ter aula de verdade. Ele não entender que aquilo ali também é aula. Ou de eu conversar com um aluno porque não gosta da aula de um outro professor, porque a aula é mais lúdica. Né? O aluno que é mais tradicional, às vezes, ele não consegue entender isso. Né? Eu trabalhava com uma professora de artes maravilhosa, tinha cada atividade belíssima com os meninos, e tinha uma aluna que não gostava, que ela não via sentido naquilo. E tinha vontade de fazer engenharia, fazer arquitetura, né? Eu falei para ela assim, como você não consegue perceber dentro da arte todo o envolvimento na área que você quer? Né? Porque ela era muito tradicionalzinha para estudo. Então, às vezes, nós também, na ânsia de trazer algo novo, assustamos um pouco os alunos também, que estão acostumados muito com o tradicional. A gente bate nessa questão aí também. Ana, com a minha pesquisa... Obrigada, viu, Ana? Muito bom seu depoimento. Por nada. Com a minha pesquisa sobre avaliação formativa, tinha até essa questão dos textos que eu li, falar dessa questão até mesmo os pais acharem que o professor está enrolando, que o professor está isso. E eles colocaram como ponto em fazer uma reunião. Eu sei que é difícil, que a gente está acostumado com aquele ali, se fugir daquilo é o fim do mundo. E fazer uma reunião com os alunos e os professores e os pais responsáveis, o que seja, mostrar que existe eficácia, mostrar documentos que existe eficácia do método, e a questão dos alunos que você fala, infelizmente, a gente sabe que professor não tem como agradar todo mundo. Então, se tiver um aluno ou dois específico ou até a sala, sugerir para eles, tá, se vocês não gostam do método, o que vocês acham de diferente que seria? O que vocês acham, igual você falou dos filmes? Eu sou leiga de falar que eu amo história,
Mas, se eles não gostou do documentário, vão fazer outra coisa. O que vocês propõem? Porque é muito... O objetivo, às vezes, Letícia, é mostrar para os meninos que eles vão, pelo menos o meu, né? Eu vou falar por mim. É que eles podem aprender não só dentro da sala de aula. Eles sentados em casa se divertindo, assistindo um filme, uma série, né? Eles podem aprender também. Então, eu utilizo muito isso nesse sentido. Né? E alguns, às vezes, não são todos, é óbvio, a grande maioria interessa, gosta, mas a gente sempre depara com isso. Né? E a questão também que você falou é muito sério, porque, principalmente em escolas particulares, por exemplo, os pais tendem a ser um pouco mais tradicionais também. Né? Quando vem com coisa muito lúdica, às vezes não gosta. E eu tenho mania de achar que estudar é chato. Mas estudar não tem que ser chato. Estudar é gostoso. Com criança, com os pequenininhos lá no jardim de infância, né? Não se ensina brincando. Por que do primeiro ao quinto tem que parar de brincar, de sexto ao nono e aí para frente? Até na faculdade a gente faz algumas atividades lúdicas, brincando e aprende. Concordo com você, Ana. Mas eu acho que para a gente tentar mudar um pouco disso, tem que ter o primeiro passo. Porque se a gente vai falando, não dá certo porque a escola é contra, porque os alunos... Acho que nunca vai conseguir mudar. Eu acredito que a evolução e a mudança dessas questões tem que ser aos poucos. Eu acredito que se você fazer na sua sala, alguma colega seu de trabalho vai se inspirar, o outro vai se inspirar nele. Eu acredito que daqui a um tempo possa mudar alguma coisa. Mas eu não ligo para isso, não, que eu faço assim mesmo. Que eu gosto de coisas diferentes. Eu invento. Professor de história é tudo meio maluco, né? Gosto de inventar moda. Então, eu invento moda mesmo, misturo história com português, com geografia, com tudo enquanto que eu puder. Mas, porque tem essa... Nós não somos isolados, tudo é um conjunto, né? E a gente precisa trabalhar dessa forma, e quebrando as barreiras mesmo. Então, gente, Ana, gostei muito da sua fala sabe, eu sou suspeita também, porque eu adoro história. A minha área, né, é a área biológica, eu sou farmacêutica, eu trabalho com microbiologia, e eu lembro muito de um professor meu, né, quando eu fazia pós-graduação em microbiologia, ele falou o seguinte, que todas as ciências precisam ficar atrelado na história, pelo menos a história daquela ciência, né? E eu acredito que é muito interessante se fizer, como você falou, né? A gente vai insistindo com essas modalidades um pouco mais lúdicas de aula, né? Um plano de aula que tenha alguma coisa diferente. Agora, a questão é o seguinte, a gente dosar, né? Então, de acordo com a turma que a gente tem tem uma espécie de um termômetro, né, Ana? Então, numa determinada turma, a gente vê que uma estratégia pega bem. Numa outra turma, talvez não é assim, né? Tem mais alunos que não estão muito afim de participar daquela estratégia. Isso sempre acontece, né, Ana? Muito. Só turmas que você não... Tem turmas que exatamente muito bem com atividades. E mesmo uma turma, né? Às vezes, numa mesma turma, você tem alunos que vão maravilhosamente bem no que é mais tradicional e outros no que é lúdico. Então, eu gosto de ir misturando as coisas porque eu tenho que atender a sala toda. É verdade. E outra coisa, sabe, Ana, isso que você comentou da opinião dos pais, né? Isso é uma situação assim, cultural, do brasileiro isso, sabe? O brasileiro, eu já li vários autores fazendo comentários sobre isso, e a gente nota que é uma verdade aqui no Brasil. Muitos pais, eles têm aí a formação do filho como muito colado
a um diploma. O filho ele tem que ter um troféu, sabe? Ele tem que ter um diploma, né? E, inclusive, tem aquela estratificação, né? Os melhores cursos e os cursos que não são tão bem, de universidade. Então, é uma coisa cultural nossa, brasileiro, de nós, e a gente tem que ter muita paciência, né? Para a gente lidar com os pais, às vezes, porque eles criam aí eles ficam muito ansiosos e sem querer, às vezes eles vão passar essa ansiedade de forma negativa para os filhos, e isso atrapalha, né? Porque, assim, a gente que é professor, a gente quer mais do que dar um diploma, a gente quer transformar nossos alunos em cidadãos, a gente quer isso, porque a gente sente que isso realmente é educar, né, Ana? Mas, assim, a nossa cultura, muitas vezes, a gente tem que ser muito, muito cauteloso, a gente tem que ir com jeito, porque, assim, é uma cultura, às vezes, que está muito arraigada, né? Então, realmente tem que ir com jeito, sabe? E até no nosso meio. Porque o professor que trabalha diferenciado, ele muitas vezes é questionado, criticado pelos próprios colegas, que são mais tradicionalistas, né? Eu falo que eu vivenciei isso muitas vezes, né? Uhum. Eu sou meio atrevida, não ligo não, eu faço assim mesmo. Eu me preocupo assim, a turma está gostando, os alunos estão interessados, se eles estiverem interessados, aí para mim tá bom. O meu foco é eles interessarem na minha aula. Uhum. Né? Exatamente. Sempre trabalho em conjunto com a coordenação pedagógica, a direção. Eles estando satisfeitos, para mim, é o importante. Porque isso dá resultado. Eu desenvolvi um projeto no Alberto Pereira Lima há um tempo, no comecinho do ano. Os meninos falavam do projeto até dezembro, eu ouvi os meninos do 6º ano falar nesse projeto. Olha só. Depois, assim, de fevereiro. Toda vez que tinha alguma coisa, saía esse projeto com eles, sabe? Levei o Josagno Mota, que é um artista plástico, os meninos encantados, tudo mais. Então, assim, é isso que a gente quer, né? Exato, E outra coisa, sabe, Ana, que a Letícia comentou, um dos quadros que a Letícia apresentou, uma metodologia assim, diferente, além de realmente contribuir para a formação do aluno, isso faz o trabalho do professor mais prazeroso. Isso também é para dar prazer para o professor, porque o trabalho do professor ele é bem árduo, né? A gente sabe disso. Sim. Né? Então, assim, essas outras modalidades pedagógicas nos ajudam a nos manter em pé, né? Da forma que a gente... Uma coisa que eu vejo também é uma relação mais humana com alguns projetos entre nós e os alunos. Sai um pouco daquele ar assim, eu sei tudo e vocês estão aí só ouvindo, né? Mas quando a gente vai construindo junto, aproxima mais os alunos de nós. Né? Eu já trabalhei assim 2 anos seguidos numa mesma turma, ou consecutivos, assim, né? Picado e voltei com a mesma turma. Depois de um determinado projeto, a relação deles, às vezes, comigo mudou muito. Eu sou muito séria, muito brava, e às vezes esses projetos, assim, você leva um negócio mais banho-maria. Exatamente. Mais leve com eles. Então, muda essa relação. Então, a gente, como você falou, não é só um diploma, é uma formação humana. Então, você não está lá só para passar o conhecimento científico, está para passar a questão da humanidade também, de ter paciência com o colega que não consegue no mesmo tempo dele e tudo mais. E isso ajuda muito. Isso contribui muito para o meu trabalho. Me satisfaz muito, né? E alguns pais também, né, Cida? Porque Cida foi mãe de aluno meu, ela nunca reclamou, não. É isso aí, Ana. Ana, muito obrigada, tá? Foi muito bom, muito gostoso te ouvir. Ok, obrigada. Aparece
A Cida está querendo falar? A Cida levantou a mão? A Cida quer falar? A Ieda quer falar? Parece que seu microfone está ativado. Oi, Ieda, seu microfone está ativado. Você quer falar? Acho que foi sem querer, né? Então, Cida, você quer falar, Cida? Sem problema, Ieda. Cida, quer falar, Cida? Seu microfone está ativado, Cida. Ok. Então, o Altimar agora vai apresentar para a gente, né, Altimar? Sim, já vou começar a apresentar aqui. Só um minutinho. Conforme eu expliquei para vocês, a Letícia e a Natália são alunos do curso de Pedagogia da UFOP. E o Altimar é nosso aluno da Engenharia Ambiental. E ele já fez outros trabalhos na extensão relacionados às redes de ensino, às escolas, né, da rede de ensino, né, Altimar? Isso. Antes de eu ir para a engenharia ambiental, eu fiz um período da química licenciatura. Então, eu pude participar do PIBID. Eu tive bastante experiência assim, com os alunos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. É bem interessante. Já vou começar a apresentar aqui, professora. Ok. Muito boa sua experiência. Tá aparecendo aí para vocês? Está começando. Agora desativou, Altimar. Tá, peraí. Agora foi, né? Agora sim. Então, eu vou complementar o que a Natália e o que a Letícia trouxe para a gente. Vou trazer alguns exemplos sobre como que é exemplificado na prática nas escolas, né? A questão da avaliação formativa. O que é a avaliação formativa? Ela aparece como uma estratégia que foge da maneira tradicional, né, do professor ser no centro. Então, ele vai colocar o aluno também como centro, trazendo o aluno mais para a vivência da sala de aula, colocando o aluno mais participativo nas dinâmicas, tanto em questão de apresentação, até mesmo em atividades. O aluno ele vai ser acompanhado mais aprofundadamente e até mesmo de maneira individual. Como a Letícia trouxe para nós, a gente tem 5 tipos de avaliação formativa, que é a autoavaliação, o teste tradicional, seminários, simulados e o trabalho em grupo. Aí agora eu vou trazer exemplos de cada um deles e falar mais um pouco de como que ele funciona na sala de aula. A autoavaliação, que ela é? Nada mais do que o aluno fazer a sua autoavaliação. Ele vai, que nem aqui a gente tem esse exemplo da questão da convivência social. Aí tem as perguntas, aí vou até ler essa primeira aqui, tem assim, você ouviu o professor e presta atenção às explicações.
Aí tem essas três, esse sim, sempre, às vezes, não nunca. Aí o aluno vai se autoavaliar, se ele está prestando atenção no que o professor está explicando na sala de aula. E tem outras formas também de ser avaliado nessa questão da autoavaliação. Pode ser até mesmo na questão da convivência na sala de aula, até mesmo numa prova, se eu mereço tal nota que eu tirei ou não. O outro é o teste tradicional. O próprio teste tradicional também pode ser utilizado como tipo de avaliação formativa. No entanto, ele será mais do que mera prova tradicional, já que pelo método de avaliação formativa, o erro é a parte do processo de aprendizagem e não uma falta grave. Então, o que é? O teste tradicional, ele vai ser aplicado normalmente, só que o professor quer tentar identificar o que o aluno... ele quer tentar identificar onde que o aluno não está conseguindo compreender o conteúdo que está sendo ministrado pelo professor. O outro os seminários. Os seminários faz com que o aluno aprenda a se manifestar a sua opinião em determinados assuntos em sala de aula. Essa questão dos seminários é muito importante, porque vai acontecer um diálogo maior entre o aluno e o professor. Às vezes, na sala, tem aquele aluno que ele é mais quieto, fica sempre na dele. Então, essa questão de seminário é muito importante, porque vai trazer aquele aluno que é tímido para aquele aluno, para conviver melhor com aquele aluno que é mais extrovertido, que tem uma boa abertura tanto com o professor, com os outros alunos. O simulado também, ele é muito importante na avaliação formativa, porque ele vai estar preparando os alunos para um exame futuro, para a gente está aplicando mais para a questão do ensino fundamental, mas quando a gente está chegando no ensino médio, isso é muito importante por causa da questão do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e o trabalho em grupo. O trabalho em grupo também é importante, que vai ajudar no desenvolvimento pessoal de cada aluno. Que nem aquilo que eu falei na questão do simulado, às vezes tem um aluno que é mais tímido, outro mais extrovertido e que se destaca mais. Então, esse aluno que se destaca mais, ele vai ajudar o aluno que é mais fica mais na dele, tem às vezes mais dúvidas, então ele vai ajudar ele a se desenvolver juntamente com o professor. Agora eu trouxe um ciclo assim de como funciona essa questão da avaliação formativa. Nada mais é do que o aluno como o centro e o professor geralmente orientando. Então, como que ele vai funcionar? Ele vai funcionar com aprendizagem de múltiplas formas e objetivos. Então, vai ter a construção de métodos de recolha de informação, aí depois vai ter a recolha de dados, aí depois o aluno vai interpretar a interpretação de evidências, aí logo em seguida vai ter o julgamento, depois vai ter a decisão sobre o que fazer a seguir, depois a próxima etapa da aprendizagem, aí logo em seguida dessa próxima etapa vai ter a decisão sobre o que fazer e a seguir, aí volta todo esse ciclo novamente. E assim eu finalizo a minha apresentação. Se alguém quiser complementar alguma coisa, a Natália, a Letícia, a professora Maria Célia. Muito bom, Altimar. Muito obrigada pela sua apresentação, tá? Eu só queria fazer um comentário bem rápido aqui, né? Linkando mais uma vez o que a Ana estava comentando, né? Dessa resistência que nós encontramos, né? Em aplicar métodos alternativos, né? Métodos novos na nossa maneira de ensinar e até de avaliar, né? Da gente ter uma ideia de como está indo o nosso trabalho, né? Porque a avaliação formativa, inclusive, é uma forma aquilo que eu falei, né? Da gente ter um termômetro. Até que ponto estão aprendendo mesmo aquilo que a gente quer ensinar, né, Altimar? E uma outra coisa é o seguinte, aquilo que eu comentei antes, de acordo com
a turma com a qual a gente está trabalhando no momento, a gente pode, às vezes, utilizar realmente novos métodos, né, com mais tranquilidade, mas à medida que a gente vê dificuldade nisso, qual é a proposta? A proposta seria aí mesclar, né? Então, eu não lembro se foi a Letícia ou se é você que um de vocês falou, a possibilidade de mesclar, né, método tradicional com método atual, né, na avaliação formativa, por exemplo, tá? Atualmente, né, na minha disciplina, que eu ensino microbiologia na UFOP, então a gente dá a disciplina microbiologia para 8 cursos diferentes. Cada semestre, né, a gente pega um curso. Eu já dei aula para o pessoal da engenharia ambiental, viu, Altimar? Já dei microbiologia, né, para engenharia ambiental, para o curso de farmácia várias vezes, para o curso de ciências biológicas, licenciatura, bacharelado, para o curso de medicina, né? Eu dei aula durante 5 anos. Então, assim, a gente vai revezando, cada professor do nosso grupo pega um curso, né, em cada semestre. Atualmente eu estou dando aula para o pessoal da nutrição, né? E é uma clientela muito interessante, né? Estou gostando muito dos alunos do curso de nutrição. E assim, como é a microbiologia, que é uma ciência que tem a ver com, acho que com todas as profissões, né? Toda profissão tem a ver com um pouquinho com microbiologia. Então, nesse semestre que a gente está dando aula remota, eu tive a ideia de, ao invés de dar somente prova, né, aquela prova tradicional, eu tive a ideia de dar também uma parte da avaliação no formato de fóruns. O que é um fórum? O fórum é o seguinte: isso no caso da microbiologia, né? E no caso lá dos meus alunos que são adultos. Então, como que é o fórum? A gente marca, eles ficam sabendo qual é o dia que vai ter o fórum, tá? E é um trabalho remoto, né? Pela internet que a gente faz. Então, o fórum a gente apresenta para os alunos, a gente manda para os e-mails dos alunos, por exemplo, 3 artigos, ou 3 vídeos, ou 3 reportagens, né? Por exemplo, sobre, digamos aí, sobre o problema da Zika, né? O problema que a doença Zika causou nas famílias. Então, esse é o tema, tá? E aí a gente manda, por exemplo, 3 artigos e mais, ou então 2 artigos e uma reportagem, para dar uma base para eles pensarem sobre isso. E, por exemplo, esse tema, né, o que aconteceu com as famílias em que teve algum paciente com Zika. A gente sabe que Zika foi uma doença que deixou sequelas, né? A questão da microcefalia é para sempre. Então, alguém que teve um filho com microcefalia, aquilo muda alguma coisa na família, tá? E, digamos aí, um fórum sobre esse tema, tá? A gente coloca lá os artigos, digamos aí, 1h da tarde, né? Às 13 horas, a gente coloca lá no nosso meio de comunicação, né? Que é pela internet, e isso aí dentro do capítulo que chama Estudo dos Vírus, entenderam? Então, eu estou ensinando estudo dos vírus. Toda a parte básica biologia dos vírus, replicação viral, doenças, e de repente eu dou esse fórum. Eu abro o fórum 13 horas e vou fechar esse fórum às 21 horas. Então, eles vão ter o dia inteiro, o horário que ele quiser. O horário que ele quiser, ele vai entrar na internet, ele vai ler os artigos, e nesse fórum ele vai fazer comentários
ele vai mostrar o que ele pensa a respeito daquilo que ele leu. E os colegas, os outros alunos, vão dar opiniões deles e podem também criticar o colega ou pode elogiar o colega, entendeu? Então, é como se a gente estivesse abrindo uma sala de conversa entre os alunos. É uma sala virtual, né? Então, por isso que chama fórum, tá? Agora, na aula presencial, muitas vezes a gente dá uma estratégia dessa que a gente chama de seminário, tá? Então, muitas vezes, na aula presencial, a gente pede, por exemplo, 2 alunos ou 3 alunos para preparar um tema dentro do conteúdo que a gente está ensinando, tá? E aí, esses 3 alunos vão lá na frente, eles apresentam e a turma toda vai fazer comentário a respeito daquilo. Então, é uma outra maneira de fazer um fórum também, ou seja, abre uma discussão. Agora, só para colocar um detalhe aqui, dentro daquilo que a Ana falou muito bem, a resistência que a gente encontra, às vezes até na própria turma, né? Que tem aluno que acha que a gente está enrolando com isso, e a gente sabe que não está, tá? Mas é uma alternativa que eu vejo e que eu vi para implantar esse fórum foi de colocar uma pontuação bem baixinha. Então, por exemplo, cada fórum está valendo meio ponto. Neste semestre, em que eu tenho que distribuir 10 pontos, tá? Eu vou fazer 3 fóruns, ou seja, eu vou distribuir 1,5 ponto, tá? Então, isso é pouco significativo em 10 pontos, né? Então, é pouco mais de 10%. Então, isso alivia para aqueles que acham que isso é enrolação, ou seja, está valendo pouco ponto, entendeu? E a gente sabe, nós, a gente sabe que isso está contribuindo, né? Mas, por outro lado, se a gente dá uma pontuação menor para esse tipo de trabalho, o aluno vê que na outra metodologia tradicional de dar prova, então esses outros podem ser contemplados da maneira que eles gostam também, tá? A Ana fez um comentário aqui, vamos ver o que a Ana falou. O problema é que poucos pontos eles não gostam. Alguns fazem somente quando... É complicado, né, Ana? Pois é, mas é incrível, sabe, Ana? Esse fórum me deu assim, me trouxe muita novidade, porque inclusive o fórum, Ana, é assim, a gente pede para os alunos, no caso aí desse ensino remoto, a gente pede para os alunos fazerem tipo assim, uma resenha, né? Ele digita, ele manda para a gente um pequeno texto e nós colocamos um limite para esse texto. Eu acho que foram 5 linhas ou 6 linhas, e vários alunos ficavam me mandando mensagem perguntando se podiam fazer com mais linhas, um trabalho maior, porque elas queriam escrever mais. Mas, por outro lado, apareceram alunos que escreveram 2 linhas e ficaram satisfeitos, né? Então, é isso aí, tá? Parece que a Socorro está querendo falar. Pode falar, Socorro. Socorro. Ei, gente, boa tarde. Tudo bem, professora Maria Boa Célia? tarde, Socorro. Socorro. Eu entrei um pouco atrasada, que eu tive que ir à secretaria antes do curso. Eu tinha uma demanda lá, então estou um pouco atrasada, entrei um pouco atrasada. Mas eu só queria fazer, que eu peguei, né, assim, já estou há mais tempo, um pouco dessa reflexão e questão da avaliação, que a gente tem discutido muito isso na secretaria, principalmente em tempos de pandemia, né, tem lido muito a respeito disso. E eu penso que a gente não mudar a questão do estereótipo, né, de avaliação com que a gente está acostumado, e pensar mais no aluno do que na ação mesmo em si, né, como fim, não um meio,
Porque eu acho que a gente ainda tem muito a aprender, né, com essa questão da avaliação. Todos os dias eu ainda penso que eu tenho que melhorar, né? Falo por mim e vejo pelos colegas também, né? Tem muito. Quando a gente não muda a metodologia em relação ao aluno, que é diferente, né? Vamos estar em alunos de 1º ao 5º ano. Quando você muda o seu olhar em relação ao aluno, na metodologia, você muda o seu critério de avaliação. Porque a gente tem que estar no aluno, eu falo que tem dificuldade, né, de aprendizagem. Eu não falo do aluno que por si só ele vai... Tem aluno que não precisa nem do professor, né? Ele por si só, ele vai descobrindo a forma com que o professor trabalha, não faz tanta diferença na vida do aluno, não. Porque ele, por si só, já tem uma facilidade. Agora, vamos pensar que, na maioria das vezes, a gente usa metodologia com aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem ou de um pouco mais de entendimento. A metodologia é a mesma. A gente não se avalia como professor e, às vezes, a gente não pensa que a gente tem que melhorar a metodologia em relação àqueles. Aí a gente usa o mesmo método e, na hora de avaliar, a gente avalia os diferentes como iguais. A gente dá a mesma prova, não é assim? A gente pega aquela prova do mesmo jeito que você vai dar e dá para os 40. Então, quando você não faz um método diferenciado, que a sua metodologia, o seu olhar enquanto professor, ele não é diferente em relação ao aluno, é demagogia a gente falar que a avaliação, ela não é classificatória, ela é classificatória. A partir do momento que eu mudo o meu olhar enquanto professor, enquanto pedagogo, e direciono, né, eu faço uma atividade diferenciada para aquele aluno que é diferente. Aí sim eu tenho uma forma de avaliar com outro olhar. Porque quando eu faço a mesma avaliação para todos os alunos, eu automaticamente estou desclassificando, eu estou punindo, eu estou não dando o direito dele mostrar o que ele sabe. Então, as habilidades, elas têm que ser, são diferentes, né? Às vezes eu tenho uma habilidade para uma coisa e outro tem para outra, né? O conhecimento, ele se dá de maneira diferente, em processos diferentes. A gente sabe disso, mas a gente sabe disso muito na teoria. Quando chega na prática, a gente faz tudo igual. Então, o que a gente tem que repensar, eu penso, né? Eu estou falando isso por mim, tenho tentado melhorar nessa questão da avaliação, eu tenho lido muito a respeito disso. Como eu vou fazer diferente para aquele meu aluno que é diferente? Como é que eu vou atingir esse aluno? É através de um seminário? É através de uma avaliação diagnóstica? Às vezes vai ser avaliação descritiva, né? Eu vou descrever o processo, como que ele melhorou naquilo que ele fez. Mas para isso eu tenho que mudar a metodologia, entendeu? Não dá mais para a gente pensar numa avaliação igual para todo mundo, porque nós temos diferentes situações em sala de aula que a gente precisa melhorar esse olhar, sabe? Eu penso, né? Se eu estou errada aí, vocês me desculpem. Obrigada. O Socorro, foi ótima a sua fala, tá? Eu concordo com tudo que você falou. E quando a gente, né, no meu caso, né, que eu já tenho aí algumas dezenas de anos, né, nesse meu caminho, né, eu comecei a dar aula muito nova, né, eu comecei a dar aula aí com 17 anos, eu comecei alfabetizando adulto, eu acho que a minha missão era essa mesmo, sabe, para a vida toda. Então, ao longo da vida da gente, a gente aprende com cada turma, né? E é exatamente isso que a Socorro falou. Nós temos clientelas heterogêneas. A gente tem turmas heterogêneas sempre, tá? E aquilo que eu falo, cada vez mais eu me interesso, eu procuro me interessar mais para aqueles que eu vejo que têm dificuldade, porque é a natureza, né? As pessoas não são iguais, tá? E, de repente, a pessoa tem dificuldade para uma coisa, mas ela é muito melhor numa outra coisa, tá? Agora, o que nós queremos é formar cidadãos,
nós queremos formar pessoas que valorizem os outros, né? Que, inclusive, reconheçam, né, o papel do outro. E o melhor lugar para aprender isso, gente, é na escola. Porque nas famílias, aprender com quem a gente ama, tá? Aprender com quem a gente conhece é uma coisa, mas aprender com o desconhecido, né? Acolher o desconhecido é na escola que nós aprendemos, tá? Então, eu acho assim que é isso mesmo, sabe, Socorro? A gente entra numa sala de aula, né? A gente tem que levantar o olhar panorâmico, é ter um olhar panorâmico para a nossa turma, sabe? Eu penso dessa maneira. E quanto mais panorâmica for nossa maneira de dar aula, né? Quando é época presencial, eu sempre me surpreendo, né, com as minhas maneiras, porque a cada semestre eu gosto de fazer diferente, tá? E sempre procuro fazer de uma maneira que realmente vai estimular, porque às vezes o aluno tá querendo dormir mesmo, né? Então, a gente tem que chamar esse aluno, porque eles são diferentes. Então, numa turma de 40 ou de 50, no semestre atual, eu estou com 52 alunos, né? Então, a gente, uma vez, há muitos anos atrás, eu dava aula de química no Colégio Estadual de Belo Horizonte, né? Eu era doida com química, né? Eu nem sei como é que eu fui entrar na microbiologia, porque eu queria até fazer mesmo carreira na área da química. Eu dei aula de química há muito tempo no Colégio Estadual e dava aula à noite. Então, dar aula para quem trabalhou o dia inteiro, né? Eu dava aula no ensino médio, dar aula à noite, então você tem que fazer de tudo para despertar. Aí um dia um aluno falou assim: ô, professora, eu gosto muito das suas aulas e tudo. Eu estava até olhando, eu queria fazer um comentário aqui. Você me lembra uma pessoa da televisão? Aí eu pensei, bom, deve ser uma atriz, né? Uma atriz assim, bem simpática, né? Que coisa boa. Eu falei assim: quem é? Ele falou: Silvio Santos. Então eu achei muito engraçado. Por quê? Talvez aquela maneira para manter o aluno acordado, né? E as minhas aulas de química eram as últimas. Eu dava aula, era de 9 até 10h30 da noite, né? E, de repente, você tem que fazer um teatro no meio da sala mesmo. Então, assim, aquilo que a Socorro falou, ensinar para aquele aluno autodidata, tem aluno que não precisa nem de ir na escola, porque o conteúdo, ele dá conta de aprender. Mas a escola não é só conteúdo. Nós não queremos dar só que ele não vai ter o diploma porque ele sabe fazer conta e saber ler e escrever. Não é só isso. O cidadão precisa de mais alguma coisa. Enquanto pessoa, para ele ser uma pessoa feliz com ele mesmo, ele precisa de saber mais coisas. E a escola é o lugar para aprender isso, tá? Então, eu acho assim, sabe, gente, para vencer essas barreiras, que as barreiras são muitas, né? O tempo todo a gente encontra barreira, sabe? Eu acho assim, a gente dosar, é não fazer só um tipo de avaliação, é não dar aula somente por um método de dar aula, e cada vez mais dar voz ao aluno. Vamos dar um jeito para o aluno falar alguma coisa, né? O aluno tem que se expressar, ele tem que sair daquele mundinho dele, né? A escola, gente, a escola é o melhor lugar do mundo, né? Às vezes a gente não gostava de ir na escola quando a gente era criança, mas hoje em dia a gente vê, nossa, puxa vida, né? Realmente foi um momento muito rico, ok? Gente, eu falo demais, desculpem. Tem gente que levantou a mão. Ô, Edgar, você tem a ordem aí de quem levantou a mão? Você pode ir chamando as pessoas? Sim, Altimar. Eu queria assim, complementar o que a Socorro falou, que muitas vezes a gente sabe que o aluno está com uma dificuldade, mas a gente não procura
ir atrás para ver qual que é a dificuldade com o aluno, por que ele está com essa dificuldade. E aí eu estava repensando aqui agora, eu acho que o professor, além dele ser um excelente educador, ele coloca a questão social sempre, porque, vamos colocar aqui, às vezes um aluno que mora na zona rural não tem transporte, então ele sai às vezes muito cedo de casa, então às vezes ele sai sem alimentação, às vezes até mesmo não tem uma alimentação adequada em casa. Aí será que o rendimento dele não está sendo prejudicado por esse fato? Então, a gente tem que começar a avaliar por que esse aluno não está tendo um rendimento, o que seria ideal para ele. Porque tem aquele aluno que se destaca, mas às vezes ele não passa por uma dificuldade que um aluno está passando naquele momento. Então, a gente tem que começar a tentar entender o que está acontecendo com esses alunos que têm mais dificuldade. Uhum. As violências domésticas silenciosas, que ninguém sabe, e vai por aí afora, né? A Socorro parece, né, Edgar, que quer falar? Sim. Eu avaliar, além dos muros da escola, né? A realidade social que o Timar falou aí agora. E nessa pandemia, gente, se torna ainda, pós-pandemia, mais necessário, porque tem a questão psicológica, né? Que todos nós somos abalados, se nós educadores estamos, né, psicologicamente passando por várias coisas, imagine um aluno que sofreu uma violência, que foi abusado, que foi violentado mesmo fisicamente, que perdeu alguém da família. Então, esse olhar, além da avaliação formal, ele tem que ser, hoje, o essencial, ele é muito mais importante do que a questão de números mesmo, né? A avaliação qualitativa, ela tem que sobrepor a quantitativa. Isso já era fato, hoje em dia se tornou necessário, é primordial, não tem como mais a gente fechar os olhos para isso. Mas a autoavaliação, né, já foi dito aí, e avaliar o aluno em relação a ele mesmo. O que eu melhorei? O que esse aluno melhorou? O que ele avançou, né? Então, é só isso que eu queria falar. Socorro, muito obrigada, Socorro. Eu acho que os comentários foram muito bons, né? Então, eu gostaria agora, gente, de abrir a plenária para que os representantes dos grupos falassem um pouquinho, tá? Então, a Lúcia até já se ofereceu, né, Lúcia, para começar. Lúcia Silva, tá? Aí eu vou só pedir, eu estou pensando em fazer o seguinte, agora eu estou vendo no meu relógio aqui, nós estamos 15h08. A gente poderia fazer essa plenária até às 15h30, e aí nós vamos dar aquele intervalo para vocês, né, Socorro? O intervalo, Socorro, é de 15 minutos ou 10 minutos, Socorro? 15 minutos. É de 15 minutos, tá? De 15 minutos. 15 minutos. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir a plenária agora, tá? Eu acho que está com eco, Edgar. O que será? É o microfone da Socorro que está ligado, estava ligado. Ah, tá. Então, a gente vai fazer assim, nós vamos abrir a plenária agora até 15h30, tá bom? Então, eu não sei quantos grupos, então eu vou até anotar aqui, né, para a gente conhecer os grupos. E eu gostaria que cada representante falasse o nome e o nome da escola, né? E rapidamente os componentes do grupo, por favor, tá? Ô, Lúcia, podemos começar com você, com o seu grupo? Perfeitamente. Então, boa tarde, meu nome é Lúcia, eu trabalho na escola Eugênia Charlier, sou coordenadora, e o nosso grupo, nós tivemos a satisfação muito grande de relatar, né, algumas alterações, mudanças que nós percebemos nessa proposta, ativamente, né, da construção do próprio nosso atividade, né, pensando nessa metodologia ativa, né, que é uma das PBL, como é que nós poderíamos estar atingindo isso aí. Então,
Elaine Moreira está aí do meu lado, tá? Também com a câmera aberta. A Celita também é professora de ciência, a Elaine é coordenadora também. A Celita é professora de ciências. A Renata Alves também se encontra aí também é professora de ciências. A Renata Juliana também é professora de ciências. E tem a Claudineia, que também é professora de ciências. Então, nossa equipe é uma equipe bastante, somos 6, né, de uma certa forma. E a nossa preocupação na discussão foi justamente como é que nós poderíamos atingir esses alunos, pensando nessa toda releitura que vocês, né, que os meninos já trouxeram para nós aqui, e a gente tinha essa proposta mesmo, porque nós sabemos que hoje a nossa atividade pedagógica ela precisa estar sendo criada de maneira mais condizente. Então, eu gostaria até de a gente estar mostrando, se pudesse abrir esse espaço, já porque nós já construímos, né, aquele grupo que foi encaminhado para você, foi o nosso. Poderíamos compartilhar, Célia? Sim, claro, Lúcia, por favor. Fala, por favor, novamente o nome da escola, Lúcia. Escola Municipal Eugênia Charly. Ok, obrigada. Pode apresentar, sim, Lúcia, à vontade. Então, vamos lá. O nosso grupo, tá, gente? Talvez fique pequeno para vocês aí, mas eu vou tentar ampliar aqui, para que a gente também possa enxergar um pouquinho mais, né? Qual foi a nossa proposta em si? Nós tivemos essa maior preocupação de estarmos apresentando um estudo de caso, a gente estava falando da exterminação dos mosquitos aedes aegypti. Então, por quê? Nós constatamos, né, naquele memorial que vocês foram falando, que tem um percentual muito grande de João Levade, então a gente ficamos curiosos, né? Então, em 2021, como é que está João Levade? Nós ainda estamos naquela margem daquele percentual que foi alguns anos atrás. Então, nosso disparador para que a gente pudesse construir foi a nossa pesquisa. Então, nós temos o jornal de credibilidade, nós pegamos a manchete desse jornal de credibilidade. Então, nós tínhamos que pensar nesse problema, então, como é que a gente pode evitar, e tanto nós quanto os alunos, evitar essa proliferação dos mosquitos aedes aegypti? Então, a nossa fonte de inspiração foi o jornal Notícia, né? Ela está aqui também a reportagem, e a gente, então, começou a articular como é que a gente poderia apresentar isso para os nossos alunos. Então, a nossa aplicação também, a gente ficou muito atenta a isso aí. Então, começamos pelo feedback, através de uma roda de conversa, né? Sobre o mosquito aedes e também como é que a gente poderia lançar esse problema. Então, isso tanto a gente já pensou construindo para nós e também construindo para os alunos, seja eles no sistema híbrido ou no presencial, da maneira que for, tá? Então, nós tínhamos essa proposta de estar apresentando essa manchete grafada a todos os alunos, uma leitura coletiva, né, porque é uma coisa que a gente precisa o tempo todo instigar os nossos alunos, e depois, após a leitura, a gente iria distribuir as fichas com os questionamentos conforme a distribuição de grupos. Isso pensando numa proposta, mesmo esse grupo sendo individual, tá, gente? Eu vou enumerar de uma tanto, eu peguei esse grupo mesmo sendo individual, né? A gente está dentro dessa pandemia ainda. E também o foco maior, socializar as ideias propostas para os alunos e alunas. Então, nesses primeiros momentos, né, o primeiro grupo. Então, nós fomos listar os locais onde verificar ou presenciar a presença dos mosquitos. E quais doenças esses mosquitos transmitem também. Só que a gente está sempre trazendo a memória que a gente iria trabalhar o feedback, que é o mosquito aedes aegypti, né? Então, essa questão não pode ficar desvinculada dessa proposta também para os alunos. E depois nós tínhamos também o segundo grupo, né, que ficaria com a questão da sensibilização dos dados de João Levade. Então, como é que a gente poderia, então, sensibilizar esses meninos? Retomar uma fala que a gente, desde há tantos anos atrás, vemos aprimorando, né, quais os cuidados necessários, então, para evitar essa proliferação. Os outros grupos poderiam ficar quais e como os órgãos competentes podem atuar junto à comunidade, né, as escolas também visando amenizar esse alto índice, né, que a gente enfrenta do Aedes aegypti também. E, por último, né, dentro dessa questão, a gente poderia fazer com que os meninos fizessem um convite para a Anvisa, né, para que eles pudessem fazer uma live, que eles pudessem estar relatando o tema, o índice atual da cidade,
e que também não parasse só ali, que fizesse, se for, uma campanha de conscientização familiar e até mesmo comunitária, né? Porque uma questão maior da gente é resgatar isso mesmo. E a nossa fonte de inspiração foi a manchete, né? O jornal A Notícia, ela foi de 2 de fevereiro de 2021, então foi bem ativo, bem atual, porque, igual eu falei com vocês, a gente tinha aquela... você discutiu, né? Você apresentou o alto índice, mas a gente queria focar um pouco mais. E agora? Ainda estamos nesse pé, né? Então, está aqui a manchete, né? A notícia toda, limpa, porque os meninos também teriam acesso a ela aí. Então, nosso objetivo é justamente o quê? Esse problema, eles terão que apresentar os índices, eles terão que estar apresentando como é que poderiam resolver, quais são os órgãos competentes, como é que eles poderiam fazer para atingir a família, para atingir a própria escola, para atingir a comunidade no geral, qual a gente está inserida, e também a própria proposta deles estarem consolidando muito daquilo que eles já conhecem, porque a vida inteira a gente fala desse mosquito. A vida inteira, né, de uns anos para cá, né, e a gente tem apresentado essa questão da dengue, mais a questão da zika, a questão de chikungunya, mas isso é algo mais pautado, é um trabalho que eles vão, mais uma vez, solidificar, e é essa a nossa proposta. Algo simples, real, porque a gente sabe que quando eu coloco uma metodologia pensando nessa, né, aprendizagem, né, baseada nos problemas, é uma das formas que eu preciso de garantir que seja algo viável, algo que eu vou ter um retorno, algo que a aprendizagem vai ser consolidada, e é bacana quando colocar justamente essa questão da importância né, da avaliação, né, ela faz justamente um desses papéis também. Então, a gente vê que o nosso assunto aqui está acasalado, entrelaçado, e pensando nisso, nós somos além, porque a gente tem hoje, nessa perspectiva do próprio currículo, dessa flexibilidade, por que não, então, trabalhar a transdisciplinaridade para esse tema também? Então, a gente viu uma necessidade, assim, grande e atual. Então, é essa linha de proposta que a gente teve, e quando a gente discutiu também da aprendizagem, né, que nós tivemos, eu acho que quando a gente colocou aquele questionamento assim, como é que seria, se era um relatório mesmo, né, da nosso cotidiano, da nossa aprendizagem, nós vimos o quanto que é um assunto relevante e o quanto a gente, quanto professor, precisa a cada dia retomar esse assunto. Período de chuva, aí nós estamos discutindo outros pormenores ainda. Tem a questão da chuva agora, como é que o Monlevade está, então nós podemos comparar a cidade limpa com a cidade suja. Então, nós temos outras situações da nossa escola mesmo, fotos da nossa escola. Então, assim, é o real. Então, a nossa preocupação maior foi justamente essa, tá? E é isso que a gente queria explanar para que vocês, a Célia já tem, né, Célia? E a gente pode socializar também, fica a critério se precisar, tá? E é um material, assim, construído a várias cabeças e a vários pensamentos. Então, é isso que a gente gostaria de assegurar, tá? É a nossa proposta. Ô, Lúcia, excelente o trabalho. Eu estou aqui. O Edgar também, porque a gente trabalha junto, eu estou aqui, né? Estou aqui de queixo caído. Vocês estão assim, olha, fizeram um gol de placa, tá? Então, é um trabalho até para executar e para ganhar prêmio, porque teve uma vez, Lúcia, que eu vi uma reportagem que fizeram em São Paulo, foi tipo um concurso, sabe? Entre escolas, e a escola vencedora foi uma escola que convidou os alunos para fazer um mapeamento, era uma escola da área rural. Então, na escola tiveram a ideia de fazer um mapeamento de córregos que tinha naquela região, de plantações, tipo assim, um inventário mesmo, né, de vegetação e de aquíferos, sabe? Então, assim, foi um trabalho, assim, belo. E eu estou vendo esse trabalho de vocês, que eu estou vendo que, eu não sei, ainda está no sistema híbrido, né? Não está totalmente presencial ainda, mas quando voltar, quando tiver a oportunidade de fazer presencial, se vocês quiserem, eu gostaria muito de
de trabalhar junto com vocês para fazer. No seu trabalho aí, eu vi que tem uma abordagem de ciências, né? A área biológica, a área da geografia, a área da história, para contar uma história aí dos... Né? Como que foi antes, como que era antes João Molevade, como que está agora, a questão da geografia, porque a questão das epidemias, né, Lúcia, a gente vê que é multidisciplinar, né? São muitas disciplinas, e para abordar a questão das epidemias, não é só a biologia, a gente sabe que a geografia, inclusive, ela tá ligada, tá? Então, assim, vocês são de parabéns desse gol, tá? Eu estou assim maravilhada. Tá muito bonito, muito bom o plano de trabalho de você, sim. Parabéns. Que bom. É um pouquinho daquela história que a Ana falou ali. Nós não podemos mais ficar simplesmente pensando num fragmento de um conteúdo. É uma relação, é esse processo que é de crescimento geral mesmo. E a gente fica muito feliz, será bem-vinda, viu, Maria Sera? Não só você, toda a equipe que te assessora. Sai com grande carinho, né, Elaine? Já até postou lá, né, Elaine? Muito bom mesmo, a gente fica feliz, tá? É um trabalho construído a várias cabeças e várias mãos e vários corações. É a nossa cidade. Muito bom, Lúcia. Parabéns para a equipe. Elaine e todos os outros. Não deu tempo de eu anotar o nome de todo mundo. Você mandou por e-mail para mim, né, Lúcia? Tá ótimo, muito obrigada. Você quer falar, Elaine? Ok. Ah, sim. Tudo bem, sem problema, Elaine. Elaine está só se desculpando que tem obra na escola, né, por causa do barulho. Mas muito bem, viu, Lúcia? A equipe está de parabéns. Então, gente, nós temos aqui 15h22. Eu acredito que dá tempo, pelo menos, de mais um grupo apresentar, porque aí a gente dá o intervalo, depois do intervalo nós podemos voltar com os outros grupos, né? Qual é o grupo que quer apresentar agora? Vocês podem até se inscrevendo aqui no chat, né? A Socorro tem uma lista das escolas aí, Socorro, por favor. A Escola Germim Loureiro eu posso apresentar. Ah, tá ótimo. É Luciana, né, Luciana? Isso mesmo. Ok, pode apresentar. Obrigada. Boa tarde a todos. A discussão do nosso grupo foi bem parecida com a que a colega também relatou. Eu vou compartilhar com vocês a conclusão, porque nós fizemos o relatório bem detalhado a respeito do encontro, conforme foi solicitado. E no finalzinho a gente colocou a nossa discussão a respeito. Só um minuto, por favor. Gente, depois vocês podiam mandar isso para o e-mail da secretaria, por favor, tá? Uhum. E aí, vocês receberam? Já estou enxergando? Sim, né? Sim, você está dando para a gente ver, sim. Tá bom, então vamos lá. Aqui nesse primeiro momento, nós conversamos mesmo sobre a forma, né? Que foram conduzidos os trabalhos, a apresentação dos professores. Na sequência, falamos sobre a explanação da professora Célia, que foi muito rica, né? Tanto do primeiro quanto do segundo e terceiro tema. Aí nós fizemos o link na nossa discussão, né? Em relação à abordagem, né, da metodologia do PBL com a questão das habilidades da BNCC, que a gente já vem trabalhando, né? Então, a gente listou aqui, dentro do Fundamental 1, as habilidades. Então, nós concluímos da seguinte forma. Por fim, durante a pandemia, novos desafios foram postos a todos nós, e se fez necessário rever formas de aprender e ensinar, o uso de novos recursos didáticos, tecnológicos e pedagógicos antes ignorados,
para atender às demandas de nossos alunos diante desse novo cenário de educação para a vida. E vemos na metodologia ativa o caminho para essa adequação, formando alunos mais autônomos, estimulando-os a encarar desafios e procurando torná-los mais capazes de lidar com eventuais mudanças futuras, como, por exemplo, as bruscas que vivenciamos no período da pandemia do coronavírus. Então, em relação a tudo que foi colocado no primeiro encontro, tá aí, olha, enfim, em cada um desses temas nos trouxe inquietações sobre a melhor abordagem a ser feita com os alunos do primeiro ao quinto ano, considerando que acreditamos a escola como espaço aberto, vivo, posto no mundo com sentido de preparar para a vida, garantindo afetividade nas suas percepções, críticas e criatividade. Pois temos e desejamos o aluno vivo, inquieto, participante. Logo, ser um professor que não tema as suas próprias dúvidas, que atua sempre fazendo uma leitura analítica do currículo e, a partir dele, para cada aula, questionar-se sobre quais ideias-chave quero que meus alunos compreendam, que as habilidades científicas eles poderão desenvolver com base nas atividades propostas. A Maria Célia falou muito isso no primeiro encontro, né? Canalizar as perguntas da turma e criar um clima de investigação em que a curiosidade seja mais do que bem-vinda. Este é o objetivo do desafio, porque nós estamos falando da aula de ciências, né? Assim concluímos, ser este um momento em que, pela troca de saberes e vivências, lugar oportuno, que amplie nossa visão de universo local e global, refletindo e se perguntando sobre velhos e novos problemas na perspectiva de um outro novo olhar. Então, na nossa discussão do grupo, só um momento, na discussão do primeiro encontro, o grupo fez aquela abordagem do encontro como um todo. E ficou muito claro para a gente, Maria Célia, tudo que você falou, da pertinência dentro da aula de ciências, a gente ter esse olhar, né, de tratar problemas que são autênticos dentro da sala de aula. E o material que você disponibilizou, os vídeos, a aula prática, né? O que fazer ciência, o lavar a mão é um ato científico, é um ato do senso comum do dia a dia, que a maioria das pessoas não vê como um ato científico. Então, é muito importante e necessário que nós, enquanto professores, tenhamos esse domínio metodológico, teórico, para poder aplicar de forma simples e efetiva. E aí nós preparamos também a aula, né, o plano, e anterior ao plano, o que a gente considerou? O que é muito importante dentro da metodologia ativa, dentro da proposta de uma ciência investigativa, o que o professor tem que ter o tempo inteiro cativo ali no seu pensamento enquanto planeja. Aí eu vou compartilhar, então, o plano de aula com vocês. Só um minuto. Tá ok, não tá? Então, nós nos perguntamos, como ensinar ciências? Como ensinar o aluno a ter atitude científica? Ter clareza sobre o destino que se pretende atingir, o porquê de tê-lo escolhido e como se deve fazer para chegar lá. São perguntas pedagógicas que nos dão direção. Ô, professora, eu vou ter que interromper 1 minuto. Eu vou ter que sair 1 minuto aqui. Infelizmente, a minha vizinha está chamando para eu tirar o carro. Ah, sem problema, Luciana. 1 minuto, por favor. Tá bom. Ô, Luciana, você quer que outro grupo apresente enquanto isso? Pode sim, pode sim. Vamos Tá dar bom. um intervalo, Maria Célia, nesse momento. Damos um intervalo, então, agora, com Luciana. Luciana, vamos dar um intervalo, então. Então, nós vamos agora dar um intervalo de 15 minutos, tá, gente? Ok. Pessoal, voltamos então, Maria Célia, 15h50? Voltamos às 15h50, Edgar. Tá bom, pessoal, até daqui a pouco. Socorro.
Foi feito o recreio, gente? Foi. Ah, então tá, Socorro, obrigada. 15 minutos, tá? Ok.